Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, no horário que vocês vão assistir o vídeo. Então, até aqui sobre reta, o que nós já vimos. A equação geral da reta e a equação reduzida da reta. A equação geral e a equação reduzida, você obtém de duas maneiras. Usando a fórmula fundamental, x menos x0, quando tiver um ponto dado e o coeficiente angular dado. Então, ó, tiver um ponto dado e o coeficiente angular. Se eu tiver dois pontos, xa, ya, e o ponto B, xb, yb, para você encontrar a equação da reta, você vai usar o determinante. xa, ya, xb, yb, x e y. Certo? Então, essas são as duas formas da equação da reta que tem que estar na ponta do lápis. Então, todo problema de reta você vai resolver ou usando a fórmula fundamental ou usando o determinante, que é esse formatozinho aqui, e aí você iguala a zero. Aí nós temos outras formas de equação não usuais, que é a forma segmentária. Essa forma segmentária aqui é quando ele dá os interceptos dos eixos. Ou seja, a reta corta aqui o eixo x, ele lhe dá um número, aqui no caso o P, e aqui o Q, e aí você pode fazer nesse formato. Não é muito usual. Algumas questões, acho que uma ou duas questões que vem no formato segmentário para você colocar no formato geral ou reduzida. Ainda menos usual ainda, no terceiro ano, são as equações paramétricas. Que é isso? O x e o y vem em função de t. Pode ser outra letra, mas geralmente a gente usa o t. Aí o que você faz? Isola o t, a equação que tiver mais fácil, substitui e pronto. Você já obtém a equação geral ou a equação reduzida. Aí nós temos o coeficiente angular, certo? Que até agora nós vimos. Se tiver um ângulo de inclinação, o que é um ângulo de inclinação? Você tem aqui o eixo x, o eixo y, aí você tem a reta. O ângulo de inclinação é esse, ó. Então, se você tiver esse ângulo de inclinação, calculou a tangente. E se eu tiver um ângulo de inclinação, tiver dois pontos, ponto A, x1, y1, e o ponto B, x2, y2. Aí você vai usar a fórmula, certo? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Bom, o próximo assunto que nós vamos estudar são as posições relativas de duas retas no plano. Para isso, nós vamos precisar de uma outra fórmula de calcular o coeficiente angular, que eu vou passar para vocês. Primeiro, observe o seguinte, ó. A equação reduzida, que é essa, presta atenção, ó. Esse número que multiplica o x é o coeficiente angular. Então, na forma reduzida, você já observa o coeficiente angular. Na forma, esse outro número aqui independente é chamado de coeficiente linear. Certo? Bom, agora olhe para o termo geral. A equação geral da reta. Toda equação geral eu posso colocar na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Ó, é você isolar o y. Então, eu vou isolar o y aqui da equação geral. Ó. Py, aí eu vou botar o ax lá para o segundo membro, então vai menos ax. E vou botar o c para o segundo membro, c, negativo. Aí o b está multiplicando, ele passa dividindo, ó. Então, vai ficar A sobre B, aí X, menos C sobre B. O B divide os dois termos. Agora, observe, ó, a equação está na forma reduzida.
Como está na forma reduzida, ele está nesse formato aqui de cima. Aí, ó, quem é o número que está multiplicando aqui o x é o coeficiente angular. Qual o número que está multiplicando aqui o x? É menos a sobre b. Então, ó, esse coeficiente angular aqui é menos a sobre b. E o coeficiente linear é menos c sobre b. Então, preste bastante atenção. Ó. O coeficiente angular eu posso calcular também quando a equação estiver na forma geral. Vou até colocar um exemplozinho aqui. A equação está assim, ó, 2x mais 3y menos 2 igual a 0. Aí eu quero... Quem é o coeficiente angular dessa reta? Aí você tem duas opções. Isola o y, joga todo mundo lá para o primeiro membro, passa dividindo, ou você vai usar já a formulazinha aqui, ó. Então, aqui, ó. Quem é o m? Ó? Menos a. Quem é a? Lembre-se, é o coeficiente que multiplica o x. Quem é o b? É o coeficiente que multiplica o y. E o c é o termo dependente. Então, o m, ó, é menos a. Então, é menos. Quem é o valor do a? 2. Dividido pelo b. Pronto. Então, o coeficiente angular é menos 2/3. Não esqueça de ir trocando o sinal. Quem é o coeficiente linear? É o menos 2, ou menos... Aí aqui não está a fórmulazinha menos 2, então vai ficar menos com menos fica mais, dividido pelo b, que é 3. Ó. Então é 2/3 positivo e o coeficiente angular é menos 2/3. Então essa é uma maneira de você calcular o coeficiente angular também. Então nós temos 3 maneiras, vamos rever aqui, ó, de calcular o coeficiente angular. Ó. Se tiver o ângulo, eu calculo pela tangente. Se eu tiver os 2 pontos, eu calculo usando a fórmulazinha dos 2 pontos, y2 menos y1, x2 menos x1. E se eu tiver a equação geral, aí eu coloco menos a sobre b, menos c sobre b. Essa fórmula aqui, nós vamos usar bastante agora no próximo vídeo. Tá? Então, esse é só um sumáriozinho sobre reta. Então, vai ficar faltando apenas 2 tópicos para a gente fechar a reta. E agora já vai ser trabalhado no próximo vídeo.